eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. E hoje a gente vai começar com um episódio super especial da nossa temporada, cujo tema é combate. O nosso episódio de hoje vai tratar do tema Justiça versus Vingança. E a gente vai começar analisando uma obra da Agatha Christie que chama E Não Sobrou Nenhum. E Não Sobrou Nenhum é o livro da Agatha Christie lançado em 1939. Só que o nome original não era E Não Sobrou Nenhum, e sim O Caso dos 10 Negrinhos. Só que esse nome foi alterado para adaptação no teatro em 1943, porque a palavra nigger em inglês ela é considerada racista e ofensiva. Então, a obra adaptada para o teatro se chamou Os 10 Indiozinhos. Porém, esse nome também não foi considerado muito legal na época, né? Porque a gente saiu de um estereótipo racista para outro. E aí, o filme, que foi adaptado em 1945, ganhou o nome de Vingador Invisível. O poema que aparece na obra, que na obra original era chamado de Os 10 Negrinhos, passou a se chamar Os 10 Indiozinhos na adaptação para o teatro. E na adaptação para o cinema já se mudou o nome para Soldadinho. Então o poema, passou a se chamar Os 10 Soldadinhos. No texto original dos 10 Negrinhos, esse poema foi uma inspiração e uma adaptação da Agatha Christie para um poema que era utilizado para fazer os Blackface Minstrel Shows, que eram shows de entretenimento racista, de cunho racista. Pessoas brancas faziam o que a gente chama de blackface, elas se tingiam para parecer pessoas negras, geralmente sempre desprezando as pessoas, usando todos aqueles estereótipos relativos a preguiça, não gostar de trabalhar, bandidagem. E aí, esse poema, o original, ele foi possivelmente adaptado por Frank J. Green em 1869. E o mais chocante dessa história é porque esse poema ele foi transformado em canção de niná. Então as crianças da época elas iam dormir ouvindo os pais cantando esse poema, que é assim tenebroso, Porque as pessoas negras no poema sofrem mortes horríveis. Cada um vai morrendo, são 10 ao todo, e eles vão morrendo até que não sobra nenhum. E é por isso que se tornou o título atual da obra, o nome da obra agora, E Não Sobrou Nenhum, que é o final do poema, porque todos eles morrem e as mortes não são nada agradáveis. É bem estranho da gente pensar que isso era uma canção de niná, As crianças iam ouvir, aquelas músicas de ciranda, No Brasil a gente até tem um correspondente a isso, que elas têm a ver com violência, até violência sexual, as canções de ciranda original, Mas assim, é bem chocante mesmo da gente pensar nisso. Verdade. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mente que está por detrás da obra, que é a Agatha Christie. A gente vai conhecer um pouquinho ela melhor. Antes de eu começar a falar, eu vou só dizer para vocês que todas as informações que eu vou passar aqui, elas estão num site que chama agathachrist.com, que é um site inteiramente dedicado à Agatha Christie, onde lá tem de tudo, tem sobre a vida dela, tem todas as obras dela, tem jogos, tem um monte de coisa para quem se interessar de saber mais sobre ela. Tá? agathachrist.com é um site muito bom. Então eu tirei todas as informações de lá. O nome dela, antes dela ser Agatha Christie, era Agatha Mary Clarissa Miller, que era o nome dela de solteira, de família. E esse ano, agora em 2021, a gente está comemorando 100 anos das histórias dela. Então já é um legado dela que foi deixado e que está sendo bem notificado agora por conta desse aniversário. E ela nasceu em Torquay, em Devon, na Inglaterra, no dia 15 de setembro de 1890. E Torquay é uma cidade próxima ali do mar e tal. Então a Agatha Christie, ela curtia dar mais surfadas de vez em quando. Tanto que na autobiografia dela, ela se auto-intitula surfista. Ela escreveu 66 romances de mistério e 14 coleções de pequenas histórias. E a peça de teatro The Mousetrap, que é uma peça de teatro que ela escreveu, ela é considerada a peça que está há mais tempo em cartaz no mundo.
ela vendeu mais de 1 bilhão de cópias em inglês e 1 bilhão em cópias traduzidas. Ela foi educada em casa pelo pai dela, que era americano, e a mãe dela era contadora de histórias. E não queria que ela fosse alfabetizada até antes dos 8 anos. Porém, a Agatha, que era a irmã mais nova, né, da casa, era a única criança na casa, ela tinha 2 irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã. Ela dizia que ela ficava muito entediada dentro de casa sozinha, então ela acabou sendo autodidata. Ela se alfabetizou aos 5 anos de idade. E somente muitos anos depois, ali, por volta dos 11 anos, ela começou, de fato, a escrever poesia. E isso coincidiu quando ela perdeu o pai e a família dela começou a passar por dificuldades financeiras, né? Então, ela começou a... Foi aí, né, que se imagina que ela começou a talvez ver o ato de escrever como uma possível carreira para que ela seguisse, fizesse dinheiro. Aos 18 anos, ela já publicava pequenas histórias, né, em algumas revistas locais com a ajuda de um amigo da família que chamava Eden Philpott. Ele meio que ajudava ela ali a escrever, ele ajudava ela a fazer a edição de textos para ela conseguir fazer eles de uma maneira bem resumida. É como se ela publicasse em colunas de revistas na época. Em 1912, ela conheceu o primeiro marido dela, que vai dar o nome Christie para ela, que era o Arthur Christie. E ele era um aviador na época e ele logo foi convocado para a guerra e eles começaram o casamento deles ali meio que não convivendo muito, porque eles estavam constantemente sendo separados por conta do trabalho deles. Só que é interessante que foi nesse período, durante a Primeira Guerra, quando ela tinha recém-casado e tal, que ela começou, de fato, a fazer histórias de detetive. Foi aí que ela deu o pontapé inicial. E o curioso dessa história é que ela escreveu o primeiro livro dela, que foi o debut dela, que foi O Misterioso Caso de Styles, por causa de uma aposta que ela fez com a irmã mais velha dela. A irmã mais velha dela chamava Madge, apostou com ela que ela não conseguiria fazer um livro de história policial decente. E aí ela falou que ela ia provar que ela ia conseguir e escreveu essa história. Ela disse que logo de cara veio o plot na cabeça dela, porém ela teve uma dificuldade para visualizar os personagens da história. E aí ela disse que a ideia dos personagens veio quando ela estava andando de bonde e ela olhou para as pessoas que estavam no ônibus e falou: eu vou fazer essas pessoas que estão aqui no bonde serem os personagens do meu livro. E foi aí que nasceu o primeiro grande romance envolvendo Poirot, né, que é um personagem icônico aí que ela criou, que é um grande detetive, que vai dar origem a uma outra série de livros ali pela frente. Em 1919, depois de muita tentativa, ela conseguiu finalmente publicar esse primeiro livro dela, com Poirot. Em algum tempo depois, ela acabou se separando do marido, né, mas manteve o nome Christie e seguiu publicando com o nome dele. E após ela se separar do marido dela, existe aí um certo mistério na vida da Agatha Christie, né? Existe um episódio muito curioso, que foi quando ela estava sofrendo muito estresse, porque ela estava se divorciando, ela tinha perdido a mãe dela, que tinha falecido, e ela tinha a única filha que ela teve pequena, que chamava Rosalie, para cuidar. E um dia, simplesmente, ela saiu de casa, deixou a Rosalie com as empregadas e sumiu. Acharam o carro dela encostado numa avenida aberto, ninguém sabia para onde ela estava indo. Houve uma grande comoção da mídia, todo mundo procurando pela Agatha Christie. E no final acabaram achando ela num hotel na cidade vizinha, porque um dos atendentes do hotel reconheceu ela. E o ex-marido dela foi lá buscar ela e ela não reconheceu ele. E ela também dizia que não sabia quem ela era, ela estava sofrendo de amnésia. E ela teve que fazer tratamento psiquiátrico por conta disso durante muitos anos depois. E ela teve aí uma vida rodeada de polêmicas por ser escritora, por ser mulher escritora, por ser uma mulher que escreve romances policiais, que era uma área extremamente dominada por autores homens, né? A gente tem essa grande lembrança do Sherlock Holmes, mas dificilmente a gente lembra do Sherlock Holmes tanto quanto a gente lembra do Poirot, que é o detetive que ela criou. E ela coleciona aí milhares de obras que foram adaptadas para cinema e para outras formas de mídia, como O E Não Sobrou Nenhum, O Assassinato no Expresso do Oriente, A Mansão Hollow, Morte do Nilo, Um Corpo na Biblioteca e O Mistério do Trem Azul, entre outros, muito mais. Sem contar que essa história, essa curiosidade do pessoal não ter achado ela naquela época, né, gerou um filme em que ela
que não é autorizado, é um filme não autorizado, digamos assim. O pessoal que é responsável pelos direitos dela, não reconhece a história como real, mas é bem interessante porque o filme coloca ela numa posição de detetive, como se ela estivesse experimentando pela primeira vez fazer aquilo que ela colocava na ficção, né? Ela investigou um crime, viu a questão do assassinato, enfim. É bem interessante o filme, apesar de ele não ser reconhecido. Existe um burburinho que a Agatha Christie, na verdade, queria ser detetive, né? Só que na época, como ela era mulher, isso não era uma coisa bem vista pela sociedade. Ninguém ia jamais aceitar ela trabalhando nesse tipo de profissão. Mas existe ali um burburinho, né? Nada confirmado, de que, na verdade, ela não queria ser escritora, não. Que o que ela queria mesmo era ser uma detetive profissional. E teria sido uma boa detetive, creio eu. Com certeza. A maioria dos filmes que retratam a vida dela, né? Que não falam sobre as obras, ou são adaptações de obras, mas falam da vida dela, mostram uma certa insatisfação dela com isso. Essa questão dela ser sempre subestimada como autora, como criadora, enfim, deixava ela muito frustrada. E o mais recente que eu assisti, uma adaptação mais recente que fala de como ela conheceu o último marido dela, né, que foi o que ela ficou até a morte. É bem interessante isso, porque ao mesmo tempo que ela era super famosa pelas obras dela, a pessoa dela não era tão reconhecida. E quando se ouvia o nome dela, se dava um certo descrédito, como se ela estivesse fazendo receitas de bolos, né? Se costumava muito dizer que o livro dela era mais do mesmo, sendo que quem lê as obras dela sabe que não é nada disso, né? Os livros, na verdade, são sempre surpreendentes, a gente sempre leva um susto na hora de ver o plot. E em alguns sites que eu não estou me lembrando agora, me desculpe porque a pesquisa foi feita em muitas fontes, rola uma boataria também de que como é que ela conseguia fazer esses plots dela, né, nos livros. Ela escrevia a história e depois ela lia de trás para frente para ela ir retirando as pistas que levavam para aquele plot. Então, se ela tinha deixado soltado alguma coisa que ela não queria lá no meio da história, ela apagava aquilo e reescrevia. Ela vinha de trás para frente para fazer isso. Sendo verdade ou não, eu achei bem interessante e eu acho que poderia dar certo mesmo essa história, né? Não, principalmente nesse caso do E Não Sobrou Nenhum. Porque no E Não Sobrou Nenhum, esse plot desse livro, o que é isso, gente? Não, deixa pro plot pra gente falar livro mais pra frente. Agora bora falar do resumo da obra. E atenção que agora a gente vai ter spoilers. Então quem não quer receber spoiler, para aqui, vai ler o livro e depois volta para saber a nossa opinião e olhar a discussão. Quem não se importa com spoilers... E acompanhar a discussão. Quem não se importa com spoilers, tipo eu, que o spoiler só me deixa com mais vontade de fazer as coisas, segue aqui com a gente. Então bora lá. Bora lá. O que acontece na história do E Não Sobrou Nenhum? No começo do livro, a gente conhece 10 pessoas, né? Na verdade, são 8. 2 a gente só vai conhecer quando se chega na ilha. Vamos lá. 8 pessoas recebendo um convite para passar um final de semana, né? Uma temporada numa ilha particular. Essa ilha, ela sofria muita especulação sobre quem seria o dono, falava-se de celebridades, de pessoas multimilionárias, e na verdade era uma ilha num local deserto, ela não era uma ilha que tinha alguma coisa demais, mas ela chamava atenção por causa que as pessoas que já foram donas gostavam de fazer festas, de curtir nessa casa e tal. E aí essas pessoas receberam esse convite e a gente acompanha no começo da história cada uma dessas pessoas recebendo esses convites para ir para essa ilha passar um final de semana, né? Quem chama é o senhor Owen, ou a senhora Owen. As pessoas, mesmo não sabendo quem são o senhor Owen e a senhora Owen, sempre tinha alguma coisa no convite que era de cunho pessoal. Então a pessoa falava assim, eu não lembro quem é essa pessoa. Mas ela falou isso aqui. Eu vou, né, uma ilha de celebridades. Eu vou passar o final de semana, de boa, suave, né? Muito que bem. E aí as pessoas foram convidadas e aceitavam e foram até a ilha, né? Essas 8 pessoas nunca tinham se visto na vida. Elas só vão se conhecer quando elas estão embarcando para ir para a ilha. E aí, ao chegar lá, os anfitriões não estão. O senhor Owen e a senhora Owen não estão lá, porém já tinha 2 empregados, né, lá na casa, esperando por eles com todas as instruções para que eles fossem bem recebidos, né, que tudo desse certo para o jantar, que seria o grande momento. Então, fecha aí 10 pessoas na ilha, 8 convidados que vieram e mais os 2 empregados. Tudo bem. Durante o jantar, eles têm um momento agradável, estão se conhecendo, se perguntando quem é o senhor e a senhora Owen. E aí, o que acontece? Um disco começa a tocar
E nesse disco, eles escutam uma voz que acusa cada um deles, cada um dos 10, inclusive os empregados, de crimes. E que ali naquela ilha eles seriam julgados e punidos por estes crimes. Senhoras e senhores, silêncio, por favor. Os senhores e as senhoras são acusados dos seguintes crimes. Edward George Armstrong, de ter causado, em 14 de março de 1925, a morte de Louisa Mary Cleese. Emily Caroline Brains, de ter sido responsável pela morte de Beatrice Taylor, em 5 de novembro de 1931. William Henry Bloor, de ter levado à morte James Stephen Landor, em 10 de outubro de 1928. Vera Elizabeth Claythorne, de ter assassinado, em 11 de agosto de 1935, Cyril Algive Hamilton. Philip Lombard, de ter sido culpado, em certa data de fevereiro de 1932, pela morte de 21 homens, membros de uma tribo da África Oriental. John Gordon MacArthur, de ter em 14 de janeiro de 1917 enviado deliberadamente para a morte o amante de sua mulher, Arthur Richmond. Anthony James Marston, de ter sido, no dia 14 de novembro último, culpado pelo assassinato de John e Lucy Combs. Thomas Rogers e Ethel Rogers, de ter sido, em 6 de maio de 1929, os causadores da morte de Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, de ter sido, em 10 de junho de 1930, responsável pelo assassinato de Edward Seton. Acusados presentes no tribunal, tem alguma coisa a alegar em sua defesa? Dentro da casa tinha espalhado várias referências aos 10 soldadinhos, porque a ilha recebia o nome de Ilha do Soldado. Então, dentro da casa, eles não estranharam essas referências a soldados, já que o nome da ilha era aquele e provavelmente os donos da ilha eram pessoas excêntricas que gostavam, né, de brincar. Tanto é que a questão do convite levava eles a crer nisso. Então, tinha o poema dos 10 soldadinhos dentro dos quartos, e na mesa de jantar tinha os bonequinhos dos 10 soldadinhos reunidos ali. Quando eles recebem a acusação e começam a discutir, acontece a primeira morte. E aí, com o passar do tempo, cada um deles vai morrendo. E a morte, ela é feita de uma maneira curiosa porque ela segue as linhas do poema. Vamos escutar o poema. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou, então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar, então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio, então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia, brincando com o afinco. A abelha pica um, e então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros, então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido pelo arenque defumado, e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um, e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol sem medo algum. Um deles se queimou, e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou, e não sobrou nenhum. Então agora vamos falar um pouquinho de cada personagem pra gente conhecer toda essa galera envolvida nesse rolê macabro. Então, o primeiro personagem que a gente é apresentado na obra é um cara que chama Juiz Wargrave. Ele vai pra ilha porque supostamente ele recebeu a carta de uma mulher que chama Constance Hamilton. E não fica claro qual é a relação que ele tem com essa mulher. Fica subentendido que talvez fosse uma namorada, uma amiga, enfim. Mas ele recebe uma carta dela chamando ele pra ilha e ele vai. O segundo personagem que a gente é apresentado é a Vera Claythorne, que ela é uma instrutora de jogos e de educação física. E ela foi chamada pra ilha para trabalhar como secretária do suposto proprietário dessa ilha. A Vera Claythorne, desde o início, ela apresenta ali os pensamentos, a gente consegue ver, né, ler os pensamentos dela pela narração, e ela
tem ali um mistério envolvendo ela. Ela cita um rapaz que chama Hugo, ela cita um inquérito, ela cita caso de morte quando ela tá pensando sobre a vida dela. Então fica ali meio no ar que ela já esteve envolvida em algum caso de assassinato, alguma coisa do tipo. O terceiro personagem é o Philip Lombard, e dele a gente acaba não sabendo quase nada, né? A gente só sabe pelas falas dele que ele é um cara antissemita e é um cara que parece ter ali, no mínimo, um escrúpulo meio duvidoso, né? Um leve desvio de caráter, parece uma pessoa muito confiável pela maneira com que ele se dirige às pessoas, pela maneira como ele pensa. O próximo personagem é a Miss Emily Brent, que é uma senhora já, bem velha, e ela é uma típica carolinha de igreja, ela é muito religiosa, ela é aquela tipo de pessoa que tá sempre falando de bons costumes, de moral, e ela é conhecida também por ser um pouquinho casca grossa por conta disso. O próximo personagem é o General MacArthur, que também sobre a vida pessoal dele, de início, pouco se sabe. O que a gente sabe é que ele é um ex-general, né, trabalhou durante a guerra, e que ele estaria envolvido em boatos estranhos, segundo ele mesmo relata. Boatos de 30 anos atrás, que tem a ver com o casamento dele. Ele é viúvo, ele tinha uma esposa e a gente meio que de início não fica sabendo o que aconteceu aí nesses últimos 30 anos, desses boatos que ele está falando. O próximo personagem é o Dr. Armstrong, que é um médico, né, muito conhecido lá onde ele trabalha, é um médico renomado, que é procurado por muitas mulheres, ele trata principalmente as mulheres, os nervos dela, como ele mesmo fala, e ele também foi para a ilha porque ele estava sendo contratado para ser médico da suposta mulher do proprietário dessa ilha, tá? O Armstrong é um personagem que de início ele está acima de qualquer suspeita, ele se apresenta inteiramente como apenas um médico. O Tony Marston é o próximo personagem, e o Tony Marston, ele parece, pela descrição que a gente tem dele, ele é um rapaz jovem, rico e babaca. Não tem outra palavra para usar. Ele parece aquele tipo de pessoa que é muito inconveniente, ele adora se exibir com o carro esporte dele, né? Enfim, esse é o que a gente já conhece. Não vamos citar nomes aos bois aqui, mas existe uma raça atualmente no Brasil que gosta de bater fotos com a mão no volante do carro, óculos escuros, né? Então, desse tipo aí. O último homem hétero, branco, cis. Exato. O último personagem que a gente é apresentado é o Mr. Blore, tá? E ele é o único que, logo no início, quando ele é apresentado pra gente, ele já tem conhecimento de quem são os outros convidados. Ele pensa sobre os outros convidados, ele sabe o nome de todos. Mais tarde a gente descobre que, na verdade, ele é um investigador que foi contratado pelo dono da ilha para ir para lá, para ficar de olho nos outros convidados. Esse era o papel dele. E por último a gente conhece o senhor e a senhora Rogers, que são os empregados da ilha, que estavam lá para receber os convidados. E de início é só o que a gente sabe sobre ele, apenas é que a senhora Rogers, ela era conhecida por ter uma cara de alguém que estava sempre com medo, que estava sempre andando, olhando por cima do ombro, morrendo de medo de tudo. Essa é a impressão que ela passa para todos os personagens aí de cara. Esses são os nossos soldadinhos que vão para a ilha. E aí, depois começam as tretas, como disse a Will, né? Cada um deles é acusado de um crime. E aqui com a gente está a Lilith, que é, além de minha amiga há muito tempo, ela também foi a que me apresentou essa obra maravilhosa da Agatha Christie. A gente tinha na época o quê? Uns 15 anos? Por aí, sim, né? Estamos velhinhas, viu, gente? Não temos mais 15 anos, tá? E aí, ela me apresentou essa obra e como a gente tá falando sobre ela, eu achei super legal trazer ela aqui pra ela discutir com a gente, compartilhar com a gente. Se apresenta aí, Lilith. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lilith. Como a Will falou, a gente já se conhece há muito tempo. Isso um pouco entrega a nossa idade, mas é isso, né? Estamos aqui para nos expor. E eu sou muito fã de leitura. A Agatha Christie foi a primeira autora que eu li e nunca consegui descobrir quem era o assassino no fim. E esse livro, então, acaba e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Então, eu fiz a peregrinação do caso dos 10 Negrinhos, na época, né, que foi há muito tempo atrás, e falava para todo mundo ler. Quase ninguém leu, mas aí o Will leu e agora estamos aqui.
A gente tinha, né, que entender, porque quando tu viesse com esse livro pra mim, tu falou, meu Deus, você tem que ler, como assim? Esse livro é maravilhoso, e o final vai ser muito surpreendente. E aí eu fui ler. Na época que vocês estavam lendo, eu era criança, né? Eu era, não deve parecer, assim, minha voz é grossa, mas eu sou mais nova do que elas duas. E aí eu era, tipo, meio que criança, e aí eu peguei o livro pra ler, e eu percebi que eu não entendi nada, porque quando eu reli agora, eu realmente não tinha entendido nada do que tinha acontecido na história. E agora que eu fui entender realmente quem era o assassino, entendeu? Tipo, eu fiquei, mano, na época, eu acho que não era uma leitura pra alguém de, sei lá, 8 anos de idade. Antigamente a gente não se preocupava tanto com essa questão da faixa etária, né, gente? Anos 90, começo dos anos 2000, era um universo paralelo, uma outra realidade. Então todos estaríamos cancelados, inclusive. Nossa, muito, real. Cancelados. Estaríamos todos cancelados. Então, olha só, vamos lá, vamos falar sobre os personagens. Cada um deles vai morrendo de uma maneira diferente, seguindo a ordem do poema. Pode não ser igual? Pode não ser igual, porque tem algumas situações, por exemplo, como a picada de abelha, que é muito específica, e aí fica difícil de você, né, colocar em prática uma picada de abelha, uma pessoa morrer de picada de abelha, a pessoa tem que ser alérgica, enfim. Porém, fica bem parecido com o que estava descrito lá no poema. Então, vamos lá. A primeira pessoa que morre é justamente aquela que acha que tudo não passa de brincadeira. Uma brincadeira de mau gosto, que ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, se achava o inocentão, né, que é o Tony Marston, o homem hétero cis branco. Ele é o primeiro a levar o farelo, como a gente fala aqui pela Banda do Norte. É o famoso heterotop. Heterotop, esse exatamente. mesmo. Tudo a mesma coisa, são sinônimos. Tá ali, tá ali. Ele atropelou 2 crianças e saiu impune. Então, a morte dele é a primeira que acontece na história e ele morre por envenenamento. Ele tava lá, né, bebericando. O que eles estavam bebendo mesmo? Era conhaque? Eles estavam bebendo uma bebida alcoólica. E a morte dele é muito suspeita, porque, assim, é uma fração de segundos. Porque tá todo mundo bebendo junto da mesma garrafa, então não tinha como ter sido a pessoa que serviu o conhaque, o uísque, sei lá o que eles estavam bebendo. No caso, quem tinha servido a bebida alcoólica era o empregado, né? Então, não tinha como acusar ele, porque todo mundo tava bebendo da mesma garrafa. E só ele morreu. E ele já tinha bebido antes daquele mesmo copo. Daí ele se serviu de novo. E nessa que ele se serviu de novo, ele bebe e já cai, tipo, morto no chão. E a galera fica, o que está acontecendo aqui nessa sala, porque ninguém viu nada. Quem foi que colocou? Como foi que aquele veneno foi parar dentro do copo dele, né? Fica ali aquela pergunta. Tanto é que as pessoas, elas começam a pensar, né, que a morte, na verdade, não tem nada a ver com envenenamento. Pensaram que ele tinha, sei lá, se suicidado, que tinha dado algum problema de saúde, apesar dele ser jovem, né? E a morte acontece num momento muito impactante, porque eles estão todos discutindo, tentando se defender das acusações que eles tinham acabado de ouvir lá no disco. Eles estão lá, não, porque isso é um absurdo, eu estou sendo acusado disso, tá maior vucu-vucu lá que eles estão tentando, né? É uma mentira, não sei o que. Ele dá risada, porque ele fala assim, mas como isso? Eu sendo julgado por isso? A culpa não foi minha, aquelas crianças que são idiotas. E, na verdade, ele acha que ele já foi punido. Uma coisa que é legal dele, legal não, né? Horrorosa dele, mas é que ele fala de maneira explícita que ele falou assim, eu já fui punida, a minha carteira ficou suspensa por 2 anos. Eu já fui punida, eu já paguei pelo que eu tinha que pagar, não tem que estar aqui, né? Como é que seria, não, a minha conta do Instagram foi cancelada 2 dias, eu fiquei sem receber as minhas publi, já paguei já pelo que eu fiz. É tipo isso, ele não consegue, né, ser muito culpado, tipo, ai, foi, né, morreu, mas eu já até que segue. Exatamente, tá aí. Exatamente. Mas o que eu acho que nessa parte do texto fica meio, assim, eu senti um certo negócio na hora, é que as pessoas, depois que descobrem que ele morreu por envenenamento, levantam a suspeita de que foi um suicídio. E ele não tinha um perfil nenhum de uma pessoa suicida, muito pelo contrário, ele era muito cheio de si, né, tinha uma autoestima gigantesca, realmente não parecia. Eu acho que talvez do livro, essa tenha sido a única parte
que eu senti uma baixa veracidade na escrita da Agatha Christie, porque eles ficam sustentando essa tese de que talvez ele teria se suicidado e não assassinado dentro da casa, mesmo após eles terem ouvido um gramofone falando um negócio esquisitíssimo sobre eles, acusando eles de assassinato. Não, foi suicídio, né? A pessoa acabou de ser acusada aqui de suicídio. Mas fica realmente muito, muito estranho isso na obra. Eu acho que talvez, pra época, isso tenha passado batido porque a gente não tinha tanta referência, né, em questão de romance os mistério. E os estudos psicológicos, eles não tinham, estava muito inicial, muito embrionário, essa questão da análise psicológica das pessoas. Então as pessoas, elas achavam que, por exemplo, o suicídio, ele não era motivado por uma depressão. Não, a pessoa simplesmente um dia decidia que ia acabar com a vida dela e pronto. Mas eles tinham sido ameaçados pela gravação. Mas eu acho que também tem a questão que eles queriam se convencer de que eles não estavam em risco, porque eles estavam lá numa ilha. Acabou de ser acusado, o cara morreu. Eles estão lá em negação. Não, eu acho que ele deve ter se suicidado. Não é possível, gente. Isso aqui, ó. E eu, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, não tinha muito como ir embora. Não, pelo menos passar aquela noite. Eles tinham que passar a noite lá, eles tinham que ficar lá. Aí você vai ficar lá pensando, olha, vai todo mundo morrer e é isso. Aí eles falam, não é isso não vai ninguém morrer não, gente, calma, ele só se suicidou. Ele é brincalhão assim mesmo. Tá tudo tranquilo, estamos todos seguros. Mas no dentro eles sabiam que tava todo mundo ferrado. É isso aí, gente, por favor. Sabe uma coisa que me deixou chocadíssima, Lilith, quando eu tava lendo? Eles não suspendem as refeições em momento nenhum. Mesmo lá pro final do livro, quando só tem 3 pessoas na ilha e uma delas morre, né, de uma maneira horrível, lá que até a cabeça esmagada, eles continuam almoçando, jantando, fazendo todas as refeições. Gente, eu numa situação dessa, eu não consegui nem beber água, vendo todo mundo morrer perto de mim. E o mais engraçado dessa parte da primeira morte é que no dia seguinte eles levantam para tomar café da manhã e eles decidem que não vão conversar sobre o ocorrido, porque isso ia estragar o sabor da comida no café da manhã. Eles vão conversar sobre atualidades no café da manhã. Uma pessoa morreu, gente. São pessoas totalmente, né? Esqueci a palavra. Gente. É a elite. Eles gostam de varrer tudo pra debaixo do tapete. Vamos fingir que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tá acontecendo nada não, gente. Imagina. Mas eles têm um controle emocional muito grande, porque eu podia até tentar, né, colocar pra debaixo do tapete, mas nunca que eu ia beber alguma coisa depois. Exatamente. Eu ia ficar olhando pro meu prato, tipo, eu não tô falando não. Eu não tô com fome, eu não tô com Tudo sede, bem, eu comi a grama que tá lá fora, na cinta da terra, mas não comia nada lá mais dentro, não. Vai, segunda morte, quem foi a próxima vítima? Mrs. Rogers, a esposa, né? Sim. Ela e o Mr. Roger foram acusados de assassinar uma senhora idosa que eles tomavam conta. Eles eram os gerenciadores dos remédios, das finanças dela, e ela tinha colocado eles no testamento, justamente por causa desse empenho deles em ajudá-la, né? Então eles cuidavam muito dela, davam remédio, davam comida, enfim, provinham tudo que ela necessitava. Ela colocou eles no testamento e ela faleceu. Quando ela faleceu, eles receberam, né, a herança referente a ela e dizem que eles poderiam ter matado ela, mas não no sentido de pegar uma faca, esfaquear ou dar veneno, nada do tipo. Na verdade, o assassinato deles foi por negligência. Como ela era uma pessoa com uma saúde muito frágil, ela era doente, eles simplesmente não deram a medicação que ela estava precisando naquele momento, deram uma disfarçada indo atrás do médico, né? E na noite, era uma noite ruim, que ficava difícil acesso ao médico, enfim, porque não é que nem hoje em dia, né? Tava numa tempestade. Tava caindo uma tempestade hoje em dia a gente conseguiram. Pois é, hoje em dia a gente consegue, né? Tipo assim, ir pra emergência do hospital fácil. Mas naquela época os médicos moravam longe, tinha que chamar, e toda essa dificuldade da chuva, enfim. Eles não conseguiram salvar a vida dela por causa da ausência do remédio e do tratamento com o médico, tá? Então isso meio que isentava eles de culpa. Foi uma fatalidade.
Foi uma fatalidade. E uma coisa que eles falam no livro é que nem foi aberto um inquérito policial, eles nem chegaram a ser envolvidos em nenhuma forma de investigação, justamente porque as pessoas não estranharam que ela tivesse falecido, né? Por ela já ser muito velha, por ela já ter problemas de saúde, as pessoas pensaram assim, uma velha morreu, né? É isso que aconteceu, não tem muito o que investigar em cima disso. E aí... eu acho que a morte da Mrs. Rogers, ela foi a mais tranquila de todas, porque ela tomou uma overdose de sonífero. Exatamente. Ela ficou muito nervosa. Sonífero esse que teria sido aplicado pelo Dr. Armstrong, vale lembrar, né? Isso traz ele para o centro da trama, porque ela começa a ter um ataque de nervos, ela fica passando mal, e o Dr. Armstrong, que é médico, carrega consigo soníferos e dá uma porção para ela, dizendo que tinha dado só o suficiente para que ela pudesse dormir, para ela poder se acalmar. Só que nessa que ela vai dormir, né? Ela acordou nos braços do senhor. Ou não, né? Ou não, né? Não foi nos braços do senhor. Fica aí o questionamento, né? Enfim. Os personagens do... E a Mrs. Rogers, ela parece muito... se sentir muito culpada. Ao contrário do marido, ela né? o tempo todo, quando ela escuta a acusação, ela desmaia. Quando começam a falar sobre isso, ela não quer falar, ela parece muito retraída o tempo todo, desde o começo da história, na verdade, né? Desde o começo da história ela já parecia retraída, quando isso acontece, isso piora. Então, ela se sente culpada. E aí, por ela se sentir tão culpada, a gente leva a crer que realmente, porque até então, na história, a gente fica em dúvida se eles realmente são culpados daquilo que eles estão sendo acusados ou não. A gente fica naquela, né? Será que é assim? Será que foi assim mesmo? Não sei o quê, mas quando a Mrs. Rogers, pelo menos pra mim, né? Quando ela começa a ficar nervosa, desmaiar e tal, aí eu pensei, bom, alguma coisa aí tem, né? Uma culpinha aí nesse mas ela tem. Tipo o oposto do marido dela, porque o marido dela, ele não é uma pessoa, ele não parece nem um pouco abatido. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção foi que após a morte dela, ele não parece abatido depois que a mulher dele morre. Ele fica, tipo, super de boa, ele vai fazer as tarefas da casa, ele vai providenciar as refeições, né? Ele, em momento nenhum, suspende ali o trabalho dele. Ele parece, na verdade, com medo de que a impressão que me passa, apesar de não ficar explícito, ele parece com medo de que a morte dela implique nele. Tipo assim, que mais pra frente alguém diga que foi ele que matou ela, que foi ele que acabou dando uma dose a mais de sonífero pra ela. Ele não me parece com medo, ou no sentido de ter perdido ela. Ele não parece triste, ele não parece receoso com essa perda, ele não fica de luto, ele não vive o luto em momento nenhum. Eu acho que ele tá tão preocupado com a pele dele mesmo, que ele não tá nem aí se ela morreu, pelo menos é menos um problema pra mim, né? Tanto que essa reação dele fria à morte dela, né, levanta a suspeita entre os outros, entre o resto da galera, justamente porque eles falaram que, bom, se ele tá tendo a frieza de lidar com a morte da esposa dele dessa maneira, porque ele não teria tido a frieza de lidar com a morte de uma velha que ele provavelmente já teria cansado de cuidar. E, na verdade, o pessoal ainda falou assim, deve ter sido ele que matou, porque a mulher dele iria abrir a boca. Se qualquer policial, num raio de 10 km, pressionasse ela um pouquinho, ela falaria, ela ia confessar, porque ela estava muito nervosa, muito instável. Então, essa característica do Mr. Rogers é uma coisa que me chama a atenção. Porque realmente, com certeza, eles mataram, mas apesar de não ficar claro, eu tenho certeza que a ideia foi dele. Que ele foi a pessoa que chegou e disse que era pra matar a véia, e a mulher dele meio que acabou indo na onda. Também tive a mesma sensação, e digo mais, eu achei que a mulher, ela não sabia, depois ele foi e contou, então quando já tava lá a situação, ela morrendo, ele não foi meio negligente mesmo, vou buscar o médico, mas antes vou passar uma roupa aqui. Aí ela, não, gente, pelo amor de Deus, tô morrendo. Eu acho que ele planejou tudo e não contou pra mulher, porque eu acredito ainda nas pessoas, infelizmente. Não contou pra mulher, e aí depois que a mulher se ligou, tipo, meu marido matou a velha, e agora, o que eu vou fazer? E eu sou cúmplice, porque eu tava aqui. Na verdade, eu acho eu acho que foi culpa, tipo, tardia, tipo, não tem o que fazer, a gente matou, por isso que ela era assim. Mas eu penso assim, que ele parece aquele perfil de marido que ele obrigou ela a participar. Eu acho que ela sabia sim de tudo, mas parecia que ele meio que deu uma aliciada ali na mente dela e veio com aquele papo de a gente tá precisando de dinheiro, você não tá vendo a nossa situação, você quer ficar até quando cuidando dessa mulher? Você não quer se aposentar? Olha só pra nossa vida. Eu acho que ele meio que deu ali uma manipulada
né, emocional nela e tudo, e convenceu ela a participar. Eu não acho que ela não soubesse, eu acho que ela sabia. Eu acho que ela não participou ativamente do negócio, mas ela sabia, não tentou impedir, e aquilo ali foi demais pra ela, assim, depois. Mas eu acho que ela sabia sim. Eu já não tenho tanta esperança de que ela tava tão inocente assim na história, mas eu acho que... Mas dentre os culpados, eu acho que ela foi tratada com mais misericórdia. Eu fiquei pensando isso porque ela morreu dormindo, gente. Morrer dormindo. De todas aquelas mortes, morrer dormindo era tipo, ó, alívio kármico. Sim. Foi uma morte bem tranquila, poderia ser muito pior. Mas eu acho que, assim, em termos de culpabilidade, o negócio pegou mesmo pro Mr. Rogers. E ele virou o suspeito número 1. Toda a casa, parece aquele Big Brother, né? Big Brother agora, todo mundo se virou contra o Lucas, né? Vamos ver, o Lucas é o problema aqui dessa casa. Aí todo mundo ficava muito... Não, foi ele. Porque foi ele que arrumou a casa antes da gente chegar. Foi ele que serviu a bebida. Foi ele que matou a mulher dele. Então, assim, enquanto ele não morre, ele é o suspeito número 1 de ser o assassino. E depois é o Armstrong, né? Porque ele foi o médico que receitou o sonífero. E a próxima vítima foi? General MacArthur. Que falar da morte O General MacArthur, ele é uma clara referência bíblica, né? A Davi. Naquela passagem do Davi com Urias. Porque o General MacArthur, ele era casado, né, com a esposa dele, durante a época da guerra, né? Toda essa situação envolvendo o General MacArthur é durante a guerra. E ele descobre que a mulher dele estava tendo um caso com um dos subordinados dele. E aí ele se irrita, fica chateado, né, com toda essa situação e manda o amante para a morte. Envia ele, tipo assim, lá pro front, porque ele sabia que ele não ia voltar. Né? Então, uma coisa meio Davi e Urias, né? Só que assim, o Davi queria a mulher do Urias e mandou ele pra morte. Já nesse caso, ele não queria que pegasse na mulher dele e mandou o cara pra morte. E o cara não era só subordinado dele, o cara era amigo pessoal dele, frequentava a casa dele, ele tinha uma amizade muito forte com a mulher dele, agora sabemos por quê, né? Porque a mulher do General MacArthur era uma mulher mais jovem do que ele, e esse menino era da mesma idade ali da esposa dele, né? Então, ele via, na verdade, com inocência a relação entre a mulher dele e esse cara. Ele, na verdade, chega a dizer, num dos monólogos dele, que ele achava que a relação deles era a relação de mãe para filho, porque ele via nela um sentimento maternal em relação ao menino, porque o menino frequentava a casa dele, ele tinha o menino como um filho, o pobre iludido, né? O corno é sempre o último a saber, né? E aí depois ele percebe que na verdade não era esse tipo de relacionamento. Porém, eu tenho um asterisco para fazer sobre o General MacArthur, porque ele parece arrependido. Genuinamente arrependido. Ele parece sim com medo do que vai acontecer com a imagem dele. Ele, inclusive, ele mesmo admite que ele se tornou paranoico, né? E depois de tudo isso aconteceu, ele acha que todo mundo sabe, que tá todo mundo comentando por detrás das costas dele que ele fez isso. Porém, ele se sente arrependido, principalmente porque a mulher dele morreu de tristeza depois que o menino morreu. Ele nunca disse pra ela que sabia do affair, né? Ele nunca revelou pra ela, seguiu o casamento com ela, mas ele percebeu que algo faltava nela, que ela foi tomada por aí por uma tristeza, uma melancolia e acabou morrendo, né? Dessa melancolia, dessa tristeza. Ele é o único de todo mundo que me passa um arrependimento legítimo. Não porque ele tem medo do que vai acontecer com ele. Isso fica tão claro porque ele simplesmente joga a toalha. Ele chega a um ponto que é quando ele morre com um golpe na nuca. Ele estava de frente para a praia, sentado, vendo o sol, né, o mar, enfim. E a Vera vai até ele para saber se ele não queria entrar, porque estava perto de uma das refeições. Estava perto de uma das refeições novamente. E aí ela vai lá, conversa com ele, tenta convencer ele a entrar, e ele fala, não, pra que a gente vai fazer isso? Acabou pra todos nós, entendeu? Nós estamos sendo punidos, então não tem o que fazer, a gente vai aceitar o que vai acontecer com a gente, e é isso. E depois disso, que ele tem essa conversa com a Vera, ele leva esse golpe na nuca e acaba morrendo. E aí a Vera também se torna mais uma suspeita. E aí fica aquele debate sexista, né, meio assim, será que ela poderia, será que ela teria força pra matar, porque é um golpe na nuca, né? E aí eu não lembro qual deles que fala que uma mulher é completamente capaz de assassinar. Na verdade, o juiz Wargrave
pro Dr. Armstrong, na opinião dele como perito, né, como médico, se ele achava que uma mulher poderia deferir aquele golpe, e ele disse que sim, que uma mulher, ainda mais a Vera, que era atlética, né, porque ela era professora de educação física, ela tinha um corpo bem atlético e ela era jovem, então ela teria total condição de dar aquele tipo de golpe e matar o cara. Feminista ele. Feminista. Na verdade, não, né? Na verdade, não. Mulheres podem fazer tudo que a gente faz, inclusive matar com machado. Na verdade, o Dr. Armstrong, ele é bem sexista, porque ele diz assim, logo no início, ele estava indo pra ilha para cuidar da mulher do dono, né, da ilha, e que ela estaria sofrendo dos nervos. Aí ele fala assim, as mulheres e seus nervos. Sempre os nervos das mulheres. Na verdade, essas mulheres só estão sofrendo de tédio. Elas só estão sofrendo de tédio. Mas, na verdade, eu não posso dizer isso pra elas, porque senão vai pegar mal pra mim. Então, eu receito ali qualquer remedinho. Ele fala mais ou menos com essas palavras sobre as mulheres. Então, na verdade, eu lucro com isso. E eu lucro com isso. Ele diz, é bom pros negócios que elas sofram dos nervos e tal. Na verdade, mas pra se livrar da culpa, ele até fala, não, as mulheres fortes, vai sim, mata a gente. O General MacArthur, pra mim, talvez de todos, seria... Pegar meu pano aqui, não tem pano pra eu passar? Pegar a blusa. Levanta o pé. Aqui, ó, a blusa. Vai passar um pano. Vou passar aqui um pano pro General MacArthur, porque eu acho que seria o único dali que eu passaria realmente um pano. Porque eu acho que a motivação dele, apesar de ter sido uma motivação errada, né? Assim, o que ele fez foi errado, a motivação dele era uma motivação genuína. Eu não conheço ninguém que tenha gostado de ser corno, entendeu? O que ele fez foi errado, mas ele teve uma motivação que foi uma motivação que qualquer pessoa do dia a dia tem. Todo mundo deve se sentir ferido por uma traição. Não estou justificando o que ele fez, eu estou dizendo que foi dos únicos a motivação, eu consigo entender, eu consigo me colocar no lugar dele. Os outros, realmente você fica pensando, nossa, que sacanagem, que gente sem escrúpulo, eu nunca faria isso, né? E dele, eu acho que dá para fazer essa conexão, porque foi um sentimento genuíno. Eu acho que todo mundo que já foi traído, eu já fui, né? Eu não gostei, eu fiquei muito puta. Mas eu acho que o pano seria mais bem passado se tivesse sido um crime mais passional. Fiquei sabendo, aí na hora da raiva fui e matei. Mas ele teve um planejamento, ele teve tipo um tempo, eu sou corno. Só que sabe o que é a grande questão? Mas a grande questão é que ele não matou a esposa. Parece que em momento nenhum ele culpou ela. Ele culpou o menino. Eu acho isso uma coisa engraçada, porque geralmente o cara, né, o cara que comete feminicídio, ele vai botar totalmente a culpa em cima da mulher. Mas ele não fez isso e ele seguiu casado com ela. Acabou com o coração dele ver ela tão mal por ter perdido o outro. Então, assim, eu acho que no fundo, o que ele fez foi errado, mas ele acabou sendo uma vítima da própria ira dele e do próprio coração partido dele. Porque ele estava tão carente ao ponto de que ele seguiu o casamento com ela. Ele nunca mencionou pra ela que ele sabia do caso. Então, talvez na cabeça dele ela fosse muito assim inocente, estivesse sendo levada por ideais românticos, porque havia isso muito na época, né? No romance da Madame Bovary, por exemplo, a gente vê que ela é influenciada pela literatura, ela quer viver aqueles romances da literatura. Então, eu acho que ele vê a esposa dele como uma pessoa assim inocente, por isso que ele culpa o cara. O cara é malicioso, se aproveitou da proximidade que eles tinham, da amizade que eles tinham para fazer aquilo. Ele não pensou que fosse um sentimento genuíno. Daí ele fica mais triste ainda, justamente porque ela tinha um sentimento real, vivo pelo cara, e morre de tristeza porque ele morreu. Mas a gente sabe que ela tinha um sentimento real, mas a gente não sabe o cara que morreu, se ele nunca se aproveitando da menina. Nunca saberemos. Isso aí realmente. Não saberemos. Mas eu acho que ele era super apaixonado e depois fugiu. Pois né? A gente não tem como saber. A gente não tem como saber se ele era ou não, se ele foi malicioso ou não. Mas na cabeça fica aparecendo, MacArthur é isso. Mas o que fica aparecendo é que o General MacArthur é a única pessoa que agiu como um ser humano. Eu não sei se eu estou me expressando bem. Mas assim, o que ele sentiu que motivou o crime dele, o crime não tem o que a gente fazer. É um crime. É errado. Mas a motivação dele foi uma das mais humanas dali. Porque todas as outras, a gente vai ver que vai ser assim, a gente já viu, né, que foi ladeira abaixo. Que até agora, por exemplo, a gente teve um cara que atropelou criancinha e não sentia nem remorso disso, e um casal que matou uma velha por dinheiro. Então, assim... E a próxima vítima, Will? Finalmente é o Mr. Rogers, né?
Finalmente é ele, a gente já sabe o motivo da morte. A gente já falou que ele demonstra muita frieza, que ele continua a vida dele normal. E ele morreu, assim, de uma maneira que foi violenta. Daí pega pra mim aquela questão, né? Que na hora do julgamento, o assassino, ele levou em consideração a gravidade de envolvimento das pessoas. Então, a Mrs. Rogers, ela morreu de overdose de sonífero dormindo, e ele morreu com a cabeça rachada com machado. Exato. Tipo, nossa senhora, era sangue, vísceras e cérebro pra tudo quanto é lado, né? Foi uma morte realmente extremamente violenta. E com o próprio machado dele, porque ele tinha ido cortar lenha pra colocar lá no fogo, pra fazer as coisas dele e tal, e ele levou a machadada na cabeça. E aí todo mundo fica se perguntando se não era ele, então quem que era o assassino? Porque a morte dele, na verdade, ela só vem pra fechar o ciclo que já tinha sido começado com a esposa dele, mas ele também deixa um buraco na narrativa, né? Tava todo mundo apostando as fichas nele, então se ele morreu, obviamente não pode ter sido ele, né? Então quem que tá matando? E é o que nos leva pra... também, se eu não me engano, não tinha suspeito, ele tava lá meio que sozinho cortando a madeira, não era? Sim. Cortando lenha. Ele tava lá e, tipo, encontraram ele morto. E, mano, não tinha ninguém lá. E as pessoas da casa supostamente estavam dormindo. Sim, porque um deles quarto. acorda, se eu não me engano, é o Blor, desceu pra tomar um café. Alguém desceu pra tomar um café. O Lombard acorda. O Lombard. É o Lombard? O Lombard, que é uma planta. Até esse momento, porque no livro eu demorava até pra me lembrar quem ele era. O Lombard, ele acorda às 10 horas da manhã e ele estranha a demora, porque o cara lá, o Mr. Rogers, ele ia acordar a galera, né? Porque ele era mordomo, serviu café da manhã cedo e tal. E ele acordou 10 horas, achou muito estranho que ninguém tinha ido chamar ele. E aí ele vai até o quarto do Blor, chama o Blor e diz o seguinte: olha, que hora, vê aí teu relógio, tá muito estranho, cadê o cara? Ele não veio acordar ninguém? Ele não veio fazer o café? E aí todo mundo sai do quarto e se junta pra ir buscar o Mr. Blor, todo mundo faz um tour pela casa, não acham o cara, e no final eles acham ele no canteiro onde ele tinha ido pegar a lenha com a cabeça cortada. E aí começa todo esse burburinho. Na hora todo mundo sabe que ele morreu, né? Todo mundo sabe. Não, morreu, vamos só procurar o corpo. É verdade. Mas até esse momento as pessoas estavam em negação. O que a pessoa fez? Será que ele foi embora? Isso chega a ser cogitado, né? Sim. Será que ele conseguiu fugir? Será que ele está escondido, espreitando a gente aqui dentro da casa? Então, assim, enquanto não acharam o corpo dele, com a cabeça rachada, o sangue lá todo espalhado, não acreditaram que ele tinha morrido. E sempre, assim, buscando, não, ele é o culpado, ele deve estar escondido, ele deve estar fazendo alguma coisa, ele conhecia a casa, ele já estava aqui. Ele pode estar, sei lá, atrás de qualquer porta e o pessoal estava super assim, né? Bode expiatório. Aí, em seguida, nos leva para nossa próxima morte, que é uma morte muito interessante, né? Que é a morte da... pra mim, essa daí eu fiquei tão feliz quando ela morreu. Que é a morte da Emily Brent. Eu fiquei feliz quando ela morreu. Eu também. Eu me sinto mal, mas eu fiquei feliz também. É a nossa queridíssima, azedíssima Emily Brent, que morre com uma injeção, né, no pescoço, simulando a picada da abelha, como tu falou lá no início, né? E a abelha ainda foi colocada de maneira cinematográfica do lado de fora da janela para dar mais veracidade para a morte, de acordo com o poema, né? Ela morre sentada sozinha na sala. Quando eles voltam, ela tá morta e com os olhos ainda abertos. E deixa todo mundo assim. Lembrando que ela tinha sido apontada como a próxima suspeita pelo Blor. Aliás, o Blor, ele acusa todo mundo menos ele mesmo, né? Mas ele acusa, depois que eles acham o corpo... E erra sempre. Depois que acham o corpo do Mr. Rogers, a senhorita Emily Brent se voluntaria para fazer o café da manhã. E aí todo mundo acha essa atitude dela muito suspeita, porque ela não parecia abalada. Ela não parecia assustada, ela não parecia ali, né? Inclusive tem um certo sexismo aí nessa parte, que eles falam, se eu não me engano, o Mr. Bloch fala: qual é a mulher que não chora quando vê uma coisa dessa? Que tipo de mulher não vai estar com os nervos abalados de ver um corpo com um machado na cabeça? A mulher vai querer fazer o café da manhã. Eles usam isso de argumento, sendo que todos eles estavam tomando café da manhã até agora, é bom lembrar. Normalmente, Eles usam esse argumento. Inclusive o outro só estranhou que não estava o café servido quando o outro morreu. Que absurdo é esse? 10 horas da manhã não tem café. É isso aí. E na casa tava rolando um terror psicológico, porque a gente ainda não citou, mas eu vou falar agora,
Cada vez que havia uma morte, sumia um soldadinho. É verdade, da mesa de jantar. Então, às vezes, quando a pessoa desaparecia, mas eles não tinham certeza, não tinham visto o corpo ainda, eles iam lá na mesa da sala e faltava um soldadinho, né? E aí, quando eles viam que estava faltando um, eles já sabiam que essa pessoa, muito provavelmente, com quase 99% de chances, estava morta. Verdade. E a Emily Brent, ela morre, a gente nem falou pelo que ela foi acusada, né? Ela tava ali na ilha porque ela colocou pra fora uma criada dela que estava grávida. E nas palavras dela, depois, ela não tinha nenhum pingo de remorso, porque ela disse que ela agiu a favor da moral, que ela agiu a favor dos bons costumes e que ela fez só o que qualquer pessoa normal faria na época, porque ela não queria a família dela, a casa dela envolvida nesse tipo de escândalo, né? Uma menina não casada e grávida dentro da casa dela. E uma coisa que é curiosa sobre ela é que do início ao fim, do início do livro até o momento em que ela morre, ela não apresenta um pingo de remorso sobre nada. Inclusive, ela acha aquilo ali uma grande injustiça, uma grande besteira ela tá ali. E ela sempre está lendo a Bíblia, aquelas passagens falando sobre você vai ser punido, que Deus está olhando, esse tipo de coisa. E ela realmente acha que o que ela fez foi apenas botar em prática a justiça divina que tinha caído sobre aquela menina. Porque a menina, depois que é expulsa da casa dela, se mata, né? Grávida, por tanta vergonha que sentiu. E só que ela diz assim, e o pecado dela ainda é em dobro, quando falam isso pra ela. Mas você não se sente culpada por ter feito ela se matar? Ela só se matou porque você expulsou ela da casa? Ela, não. O pecado dela ainda é em dobro. Não bastando ela engravidar sem ser casada, ela ainda se mata, que é um pecado, né? Que não pode se matar. Então, assim, o que eu acho engraçado é que ela representa justamente... E aí eu sei que esse tópico vai ser sensível para muitas pessoas, esse fascismo religioso que a gente está vivendo, né? Esse fascismo religioso, esse fundamentalismo que é cristão no nome, mas que prega um negócio de vamos punir, vamos matar, vamos fazer o que tiver que fazer o que tem que ser feito para a gente punir quem não está dentro ali daquele checklist que Jesus deixou. Segundo eles, né? Que é quase um checklist. Porque não foi Jesus, não. Eu ia falar justamente isso. Mera semelhança com a realidade, né? Talvez não seja coincidência, mas foi escrito em 43, você falou 1943? Foi lançado em 1939. Isso, 1939. E a gente aqui na mesma. Tristeza. Exatamente. Pois é, a gente não vê evolução, né, gente? Dá uma dor no coração. Que continua muito. Quando eu vi essa personagem, eu lembrei muito daquela fala que tem no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Que é que o Johnny Depp interpreta, né? Que ele fala assim, a maldade usa muitas máscaras, mas nenhuma tão perigosa quanto a máscara da virtude. Eu acho assim, essa fala se encaixa perfeitamente nessa personagem, porque ela é uma personagem assim, que ela acha que ela está sendo virtuosa, ela acha que ela é uma boa pessoa, sendo que ela tem atitudes assim perversas. É uma pessoa realmente má, só que ela não consegue ver isso, na cabeça dela ela tá certa. Na verdade, esse tipo de pessoa, eles acham que a maldade, entre aspas, que eles estão fazendo, ela é justificável pela fé, que a fé, na verdade, legitima isso. E como a fé legitima, não é maldade, não pode ser uma maldade. A minha fé, ela legitima a minha atitude. É esse tipo de pensamento. Pode ser uma coisa socialmente errada, mas se a minha igreja, o meu pastor, o meu padre, a minha fé, de alguma maneira, diz que aquilo ali faz parte do todo, a punição, ela faz parte da salvação. Isso é uma concepção cristã. Eu fui criada numa família, eu e tu, né? Fomos criados numa família católica e a gente aprende isso desde sempre, que na verdade você só tem redenção depois da punição. Então a punição, ela é parte do processo todo de fé. Você tem que se punir de alguma maneira, você tem que ser punido para você alcançar isso. E aí, como isso faz parte do jogo, tudo que está envolvido nessa punição, seja ela qual for, é justificável. Eu não tenho por que me envergonhar disso. E isso é muito louco, porque você vê muita gente falando isso hoje em dia e as pessoas realmente acreditam nisso. Elas acham que qualquer coisa que eu faça em nome de te punir dentro da minha fé é uma coisa aceitável. Até te matar, se eu precisar. Eu assisti a série da BBC e não sobrou nenhum, que é baseada na obra, inclusive recomendo muito, assistam. Me apaixonei pelo ator que faz o Lombard.
Ele é bonito demais pra ser tão ruim, gente. Não dá. É muito lindo o ator que faz ele na série. E uma coisa que eu achei interessante é que a atriz que faz a Emily Brand é a que faz a vilã na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Aí eu achei tão interessante porque eu tinha pensado na frase do Cavaleiro Sem Cabeça quando eu tava lendo o livro. Aí quando eu fui assistir a série, eu vi que é a atriz que faz a vilã, que faz a personagem. Eu achei isso muito, muito interessante. Parece que ela gosta desse tipo de personagem, Tudo entendeu? conectado, Que a tudo na Lenda conectado. do Cavaleiro Sem Cabeça é bem assim. Ah, mas isso aí, o negócio do punitivismo mostra uma falta de interpretação gigante, né? Porque punitivismo é Velho Testamento, mas aí Jesus chegou, acabou, né? A gente vive pela graça, não tem mais isso. O povo, né? É tipo, ah, não, gente, isso aí é brincadeira, é Novo Testamento mesmo, matou, tem que morrer. E Jesus foi vítima da punição, né? É válido lembrar, né? O sacrifício dele foi ser punido. Então, as pessoas Nem tinha feito nada. Foi uma Ah, questão sim. política. Exato. Então, é uma contradição. Se tiver alguém aí muito religioso escutando, que eu acho difícil que vai ter, mas se tiver alguém, você quiser me explicar onde que, na lógica do amor cristão, cabe você punir alguém, por favor, me explique. De boa, eu não tô brigando, eu realmente quero entender, porque isso não entra na minha cabeça. E pra mim, a Emily Brand, a gente tem várias Emily Brands hoje em dia. Né, várias Emily Brands, e ela foi punida de uma maneira muito a punição que o assassino aplica nela é uma punição que não foi tão dolorosa, porque ele dá uma espécie de injeção letal nela, né, e tudo. Porém, o fato dela estar ali, aquele tempo todinho no meio do pessoal, ela nunca se envolvia nas discussões, ela nunca se envolvia em nada, porque ela se achava muito acima de todo mundo, mostra que o assassino, no final, não conseguiu um dos objetivos dele, creio eu, que era fazer com que a pessoa, antes de morrer, ela sofresse o terror que ela infligiu nos outros. Porque toda aquela tensão de você estar ali, putz, alguém vai me matar, será que tem alguém aqui debaixo da minha cama? Esse terror psicológico, eu vejo que ele é parte da punição, não é só a morte em si. O assassino queria que eles sofressem, né? Um pouquinho ali, que eles ficassem malucos, se descabelando, até chegar o momento final de morrer. E ele não conseguiu isso, né, Emily Brand? Ele simplesmente não conseguiu isso. Mas talvez seja a única que, de fato, ele não conseguiu punir. Porque ela não, em momento nenhum, ela perdeu, ela não caiu do cavalo dela. Ela achava que ela estava coberta de razão, não estava passando Por isso que ela se voluntariou para fazer a comida. Para ela o importante era comer até chegar a hora de ir embora. Exatamente. Vou comer, vou beber aqui, tô na ilha, tomar um sol, depois eu vou embora da minha casa. Nossa próxima morte. Juiz Wargrave. Juiz Wargrave. Juiz Wargrave. Também não falamos ele do que ele foi acusado. Pois é, ele foi condenado por Condenado não, acusado. uma espécie de... condenado, né? tá. Porque todos eles vão morrendo no decorrer da história. Bom, mas ele foi acusado de exercer uma espécie de vingança, condenando alguém inocente a pena capital. Porque como juiz, na época, os juízes eles podiam condenar à morte, né? E normalmente essa morte ela era feita por enforcamento. Então, o juiz Wargrave ele era conhecido por ser um juiz durão. Normalmente, as pessoas levavam essa sentença dele, né, de morte, e ele assistia a todas as condenações. Ele não se contentava só em julgar e falar, não, você vai morrer. Ele ia lá assistir. E, nesse julgamento específico, o júri estava muito assim a favor do condenado, achando que as provas estavam sendo mal interpretadas, que ele era muito simpático, né, o cara que foi acusado. Ele que era um menino de boa aparência, um menino muito articulado, ele não ficava bravo durante o julgamento, ele não gritava, como a maioria dos acusados, né, e que ele estava super calmo, e que o advogado da promotoria, segundo o juiz Wargrave, teria feito um trabalho muito ruim na hora de acusar ele. Que ele não conseguiu reunir muito bem as provas de uma maneira consistente. Então ficava ali alguns buracos na narrativa dele, fazendo com que o júri, olhando para aquele rapaz bonito, falasse, não é possível que um rapaz bonito desse fosse fazer um crime, né, fosse cometer um crime. Se eu não me engano, eu não me lembro direito, mas ele tinha sido acusado de matar uma moça, não é isso? Uma mulher. Ele tinha sido acusado de matar de forma bem cruel, né, uma moça, e as pessoas não conseguiam acreditar que ele seria capaz de fazer isso por conta da aparência. Só que, segundo o juiz Wargrave, ele estava manipulando as pessoas utilizando a boa aparência dele. Então, foi por isso que ele condenou o rapaz
mesmo toda a sociedade, de modo geral, acreditar que ele era inocente. Mas segundo o próprio juiz Wargrave, as provas eram cabais. Elas só foram mal apresentadas pelo promotor, mas elas eram cabais. Ele não disse que ele não tinha Isso é um prova. motivo do juiz Wargrave não se sentir minimamente culpado por nada. Quando ele é acusado, ele fala, não, realmente, isso eu condenei o fulaninho lá, entendeu? Por todos esses motivos que você falou, mas eu estava certo, ele é culpado. Ele é culpado. Eu vou me sentir culpado por quê? Se eu condenei ele estando certo, né? Então, o juiz Wargrave, ele também não demonstra arrependimento ou o que seja por causa disso, e ele morre com um tiro na cabeça. E ele é culpado, o menino? O menino que ele condenou? É. Era culpado. A gente fica sabendo disso ali mais pra frente depois. Era culpado mesmo. Só que aí, uma coisa que eu ia falar era isso, ainda agora. Logo no início, quando o gramofone toca e tá todo mundo conversando sobre os que tinham sido acusados, o Dr. Armstrong pergunta pra ele, pro juiz Wargrave, se ele conhecia o rapaz que ele condenou de antes do julgamento. E o juiz Wargrave diz não, que ele não conhecia o rapaz. Porém, o Dr. Armstrong diz assim, que nos anos que ele aplica a medicina em mulheres histéricas, ele já sabia identificar uma mentira. E que o juiz Wargrave estava mentindo. Então fica ali aquela coisa no ar que até o final do livro não é explicado. É lançado aí. Será que ele não conhecia o rapaz de antes? Porque ele dá ali aquela resposta, aquele não meio dizendo sim, e depois isso não é trabalhado depois na história, fica por isso mesmo. Então, foi uma ponta solta que eu achei, que a gente não fica, na verdade, sabendo se ele realmente já conhecia o garoto antes disso, e se isso foi ou não um diferencial na hora dele julgar. O menino era culpado, mas vai ver, ele tinha tanta certeza dele ser culpado, porque ele já conhecia o rapaz antes. Mas isso não fica claro até o final da história. É uma ponta solta, a única que eu vi na história inteira. Bom, mas aí só no caso... o Dr. Armstrong mexendo um pouco. Será? Ele já fala uma coisa nada a ver, tipo, eu tô acostumada a lidar com mulher histérica. Aí qualquer coisa que a mulher, segundo o julgamento dele, é histérica, tá falando, ele vai dizer que é mentira. É mentira. Meu marido me dá uns tapas. É mentira, você tá histérica. Né? Não sei. Olha, eu fiquei com essa coisa na cabeça, né? Se bem que depois, mais pra frente, a gente percebe que a probabilidade de ser verdade é muito baixa. Quando a gente falar ali do finalzinho do livro, a gente percebe que a probabilidade é baixa. Porém, né? Fica aí essa pensata. Quem acha que sim, quem acha que não. E o juiz Wargrave, a gente não comentou, mas ele assume a posição de liderança dentro do grupo, né? Ele arquiteta todos os planos, ele diz pra galera como a galera tem que agir pra tentar pegar o assassino, né? Ele assume ali uma posição e ele é colocado como um dos mais inteligentes que tá ali na ilha, o que surpreende todo mundo quando ele é morto, porque apesar dele ser velho, ele era conhecido por ser um dos mais sagazes ali, um dos que estava mais ligado em tudo, sacando tudo. Então, eu também fiquei muito surpresa quando eu li e vi que ele tinha morrido. Eu falei, cara, não acredito. Se ele morrer, os outros não têm a mínima chance. Foi o que eu pensei na hora. Mas eu acho que ele assume esse papel de liderança justamente pela postura dele e pela profissão. Porque ele parece ser uma pessoa muito séria, muito centrada, muito, né? Ele não se desespera em momento nenhum. Então isso passa uma segurança para as pessoas que estão em volta. Todo mundo fica doido. Todo mundo fica, isso é mentira, não aconteceu, isso é um absurdo, e não, tudo assim, fogo no parquinho. E ele lá sentado só observando a festa, né? Tudo que estava acontecendo. E ele é juiz. Então, assim, caso ele sobrevivesse, pelo menos essa é a lógica que eu usaria, né? Caso eu sobreviva a isso aqui que está acontecendo, o juiz, como ele tem toda essa fama, como ele é uma pessoa na sociedade encarada como alguém com autoridade e poder, ele vai me livrar dessa. Então eu vou colar nele, porque eu colando nele vai, como é que se diz, dar certo se eu sair daqui. E nos leva ali a nossa próxima vítima depois de juiz Wargrave. Lembrando que a essa altura a gente só tem o Glor vivo, a Vera Clayton e o Lombard, certo? Eu estou enganada? Só 3 pessoas, não é isso? E o Armstrong. E o Armstrong, o doutor. Só temos 4 sobreviventes, finalistas do Big Brother. E aí, quem não vai pra final? Assim, quem não vai pra eles final? já estão em outra dimensão já, porque o nível psicológico deles, assim, aliás, o sofrimento psicológico deles já tá assim, no limite.
Eles olham com desconfiança um pro outro, mas ao mesmo tempo eles não podem se desgrudar. Um é o apoio do outro e um pode ser o carrasco do outro. Então ele fica naquele negócio, a gente tem que ficar junto por 2 motivos. Porque eu não posso virar a costa pra você, porque você pode ser o assassino, e porque a gente precisa estar junto caso o assassino resolva querer matar um de nós. Então, é uma aliança, assim, é uma coisa muito complicada, né? E eu acho que quem sofre muito, 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 muito com isso mesmo é a Vera. A Vera, ela vai declinando a cada morte, a cada situação, e ela que é a sagaz da história, porque é ela que descobre que as mortes estão acontecendo na ordem do poema, ela que fala que tem uma hora que eles ficam, mas a gente vai morrer de qualquer jeito, pode aparecer aqui. Ela fala, não. Isso não vai acontecer, porque a pessoa que está atrás da gente, ela quer que a gente morra numa determinada ordem. Isso não vai rolar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar de olho pra não deixar o poema acontecer. Ela também consegue identificar na mente dela os perfis mais próximos dos assassinos. Ela se une ao Lombard, que é o sem escrúpulo, logo de cara, porque ela diz o seguinte pra ele: você não tem escrúpulo, mas você não tem o perfil do assassino, porque esse assassino tá fazendo isso aqui porque ele tem, entre aspas, escrúpulo. Ele tá querendo dar uma punição que a justiça convencional não conseguiu nos dar, e isso não faz o seu perfil. E aí o Lombard fala, é verdade. Ele até fala assim, nossa, você é muito inteligente pra uma menina, né? Ele chega a dizer isso pra ela, né? Você é muito esperta pra uma garota e tal. E realmente ela é muito sagaz, mas ela vai deteriorando realmente, como você falou ali, a cada nível. E o próximo que não vai pra final do Big Brother, eu acho que é Jogos Vorazes isso daí, né? Quem não vai pra final dos Jogos Vorazes é o Dr. Lombard, que é o primeiro que, na verdade, Lombard não, Dr. Lombard é o Dr. Armstrong. Dr. Armstrong, que ele some, não é isso? Ele some e aí a galera começa a ir atrás dele. Aí ele vira o suspeito número 1, porque pensam que ele tá armando um plot contra os 3 que sobraram, né? Na verdade, ele fica assim. O Blor escuta passos saindo do quarto à noite, não é isso? E aí quando eles perseguem o Armstrong, tanto ele quanto o Lombard, né? O Lombard e o Blor, eles saem no meio da noite atrás, não conseguem encontrar o Armstrong, e aí eles se juntam com a Vera e ficam, não, agora a gente tem certeza que ele, o assassino, Por que ele ia sair no meio da vai noite? surgir aí. Vai tentar matar um de nós. E aí se junta o trio. Fora da casa, eles ficam passando o dia para tentar mandar sinal para fora da ilha, né? Sinal de socorro. E aí eles ficam fora da casa, porém, o querido Blor, que é o nosso investigador, que a gente também não falou do que ele foi acusado, mas ele foi acusado de se vender para um dos casos. Quando ele estava na polícia, ele acabou prendendo e condenando, consequentemente, uma pessoa que era inocente, e ele se vendeu ali no meio do caso, ele ficou de bico calado e armou as provas, né? Ele se torna aí a próxima vítima. Por quê? Porque ele queria almoçar. Ele deixa o grupo que tá fora da casa e vai até a casa almoçar sozinho. Um assassino solto. Você pensa no quê? Eu vou almoçar. Da minha refeição eu não abro mão, né? Eu não entendo. E ele pediu isso, pra cara. todos virem com ele. Não, e o mais engraçado, ele pediu pros outros irem com ele, pra eles irem todos juntos. Só que os outros não quiseram ir. Você tá louco? A gente vai entrar na casa, a gente tá preso, a gente não tem como fugir pra lugar nenhum. Aí ele, não, vocês não querem ir, tá bom, eu vou sozinho. E ele foi sozinho. E aí, indo sozinho, ele teve a cabeça dele esmagada. Na hora que ele entrou com aquele negócio de urso, né? Com uma pedra em forma de urso, não é isso? O urso abraça a parte do... Que segura a porta, uma coisa assim, um negócio pesado. Mas não é um que tinha forma de urso? Porque isso tá no poema, que o urso vai, entendeu? Dá um abraço, é um abraço de urso. Exato, isso tá no poema, era uma pedra com um urso encravado nela. E caiu exatamente em cima da cabeça dele, porque a pessoa tava de tocaia na janela, só esperando. Quando ele pisou, soltaram na cabeça dele e ele teve a cabeça esmagada. E aí só sobram Lombard o Dr. Armstrong estava desaparecido ainda. Mas ele era o assassino, né? em teoria, né? Todo mundo tinha plena certeza que era ele. E aí só sobrou... E ele foi condenado, não sei se a gente falou, mas o Armstrong foi condenado assim, estava sendo julgado aí nessa situação por ter matado uma paciente durante uma cirurgia. Ele culpava a sensibilidade, né? Porque toda cirurgia é delicada, etc e tal. Mas, na verdade, na época ele tinha problemas com alcoolismo e ele foi fazer a cirurgia embriagado.
né? Era uma cirurgia relativamente simples, as pessoas não morrem normalmente dessa cirurgia na época, né? Não morriam na época por causa dessa cirurgia, mas como ele estava embriagado, com a mão tremendo, ele acabou matando a paciente dele. Tem uma peculiaridade em cima dessa história do Armstrong, porque a enfermeira, que era uma freira, que participou da cirurgia, percebeu a embriaguez dele, o que significa que ela sabia que ele estava embriagado. E quando culminou, né, na morte da paciente, ela ficou calada, ela não falou nada. E aí eu me pergunto, por que será que o assassino não levou a freira para a ilha também? Ele deixou ela de fora. Mas ela sabia, ela foi cúmplice. Eu vou passar um pano para a enfermeira, porque ele era o médico lá que cuidava das mulheres histéricas. Ele podia muito bem usar a experiência dele de cuidar de mulher histérica para falar que a enfermeira estava histérica. Né? E desacreditar a palavra do médico em relação à palavra de uma freira, né? Realmente. Isso acontece na nossa sociedade, né, inclusive. Até hoje. Realmente, era a palavra Porque de uma mulher contra né? a palavra de um homem, não qualquer homem. Um médico. Cidadão não. Um médico. Cidadão não, né? Médico. E já tinha experiência com mulher louca, então ele sabia que a mulher estava louca. Bem pensado. Mas hoje em dia, dentro do hospital mesmo, às vezes você fala que você tá sentindo determinada coisa, ou que você tá precisando de determinada coisa, e o médico diz, não, você não tá precisando, né? Aí depois a situação piora e a gente descobre que sim, a pessoa realmente estava precisando daquilo naquela hora, mas os médicos acharam que não, enfim. Acontece, infelizmente, até hoje. Então é isso. E aí o Armstrong, depois de muito tempo, é achado morto na água, né? Ele estava dentro de um canal, o corpo dele. Só que o pessoal não tinha certeza se ele foi morto antes de cair na água ou se ele morreu afogado. Mas o fato é que ele estava morto lá boiando na praia. O que deixa no final os nossos dois últimos sobreviventes, que é o Lombard, que estava na ilha porque tinha sido condenado, e ele foi condenado, e ele falava abertamente sobre isso, ele não tinha nenhum problema, ele não tentou nem negar, ele admitiu, inclusive até chegou a fazer piada em cima, porque ele matou nativos na África. Ele deixou eles para morrer lá, ele estava numa espécie de expedição, pegou a comida, a água que estava com ele e fugiu e deixou todos eles lá para morrer de fome numa região super inóspita. E ele deixa sempre muito claro que não tem o menor problema de admitir isso, ele é isso aí mesmo que tá vendo. Ele não tem remorso. Até porque, na cabeça dele, as pessoas que eram nativas do local, né, lá, elas não importam tanto. Então, morrer para eles, ele fala assim, que morrer para aquelas pessoas não tem o mesmo significado para ele, porque para elas não tem tanta importância. É quase como se não fossem pessoas, né? Ele não considera pessoas. Ele considera algo naquela época não tinha aquele rolê de que negro não tinha alma. Então por que uma pessoa que não tem alma vai se preocupar com a morte? Já morreu o corpo, não tem alma, isso acabou. E ele não é só racista, porque ele tem várias falas antissemitas. Logo no início, ele tem... a gente não comentou antes, mas quem organizou todo o rolê de buscar as pessoas para irem para a ilha foi um cara que chama Mr. Morris, né? O Sr. Morris. E aí, esse cara era judeu. E aí, ele fala, aquele judeuzinho, judeu gosta de dinheiro, os judeus, a gente não deve confiar em judeus com dinheiro. Então, o que esperar de uma pessoa que é antissemita? O racismo, né, tá ali do lado, são irmãos, é praticamente a mesma coisa. Qualquer pessoa que não fosse da bolha dele, da esfera dele, não valia a pena. Era inferior, era sujo. Ele mostra assim, um desprezo. Ele fala com um desprezo. E ele não se envergonha desse desprezo que ele tem. Sabe? Em momento nenhum. Ele fala assim, aquele lá que era o judeu que veio me entregou o bilhete. Sabe, sempre assim, deixando a pessoa inferiorizando todo mundo. Vai ter uma galera que vai ouvir esse podcast e vai dizer, lá vem o pessoal da lacração, né? A Agatha Christie, pelo visto, não estava lacrando em 1800 e pouco já, porque na verdade não é lacração, é uma parada que é real, entendeu? Não é questão de você querer dizer que... não é uma, e também assim, não é uma questão de você querer bancar o paladino da justiça, né? De você querer dizer que as pessoas estão erradas, de cancelar os outros. Mas é uma questão de a gente saber identificar um problema que, numa obra de 1800 e pouco, já estava sendo mostrado que é um problema estrutural, que é um problema da gente fazer diferenciação das pessoas pela cor, pela religião, essa diferenciação que é ridícula, e a gente reconhecer que esse problema, até hoje, ele existe, e talvez até de maneira maior
do que Pior. antes. Né? De maneira pior do que antes, porque antes as pessoas, elas ainda tinham aquele medo de parecer não politicamente correto. As pessoas tinham esse medo, elas queriam ser podres por dentro, mas elas queriam ter uma imagem impecável. Isso é muito bem explorado com a Emily Brent, né? Hoje em dia, eu acho que o que torna a situação pior do que antes é que o discurso de ódio, como os discursos do Lombard, foram empoderados, como o Lombard é. O Lombard, ele empodera a escrotice dele por ser antissemita, por ele ser uma pessoa racista, e ele não tem vergonha, ele acha que isso é motivo de orgulho, ele espalha isso. E eu acho que é justamente isso que está acontecendo hoje. Eu não sei, na verdade, o que é pior. É você fingir que você se importa ou você não se importar de fato. Eu não sei qual dos dois que é pior. É o que hoje a galera fala que é liberdade de expressão. Eu sou totalmente livre para ser racista, se eu quiser. Por favor, me deixe. Né? Mas eu tenho uma distância, é ridículo esse discurso, mas é uma distância muito grande entre liberdade de expressão e preconceito. E é uma coisa muito louca, porque a gente está vivendo uma onda de Lombards na internet. São pessoas que empoderam um discurso preconceituoso, e é isso aí que você tá vendo, eu sou assim, entendeu? E você não pode me mudar. É essa coisa de não sou eu que estou errado, tem que mudar. É a sociedade que tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu tenho a liberdade para ser da maneira que eu quiser. Inclusive, racista, antissemita, o que quer que seja. É muito louco. Não é mimimi nosso. Não é mimimi nosso que estamos avaliando a obra, porque os próprios personagens na obra se indignam com o que ele fez. Exatamente. A Emily Brent, que é uma hipócrita do caramba, né? Ela fica, mas como assim? Os nossos irmãos, eles são os nativos nossos irmãos, como é que você trata eles assim? A morte pra eles não é a mesma coisa que pra mim. A morte deles não é a mesma coisa que a minha morte. Então, assim, mesmo dentro da história, isso causa uma repulsa, causa uma sensação de desconforto, mas ele não se importa, ele não tá nem aí. E é a ausência desse desconforto hoje em dia que chama atenção. É a ausência desse desconforto, a gente ter esse tipo de discurso rolando 10 vezes mais rápido na internet, chegando num número incalculável de pessoas e não haver desconforto por parte das pessoas ao escutar esse tipo de coisa. É isso o que mais me chama a atenção, assim, e que talvez essa obra venha para resgatar isso na gente, que a gente consegue ver a maldade vestida de várias, como tu falou, aquela frase, de várias máscaras. A gente tem ela vestida da virtude, mas a gente também tem a maldade escancarada. Ela vestida de normalidade, é isso a palavra. Ela se normaliza como uma forma de comportamento, não é maldade. Essa sou eu, é a minha personalidade que é assim. E isso eu acho que torna ele, talvez, na minha opinião aqui, o pior de todo mundo ali, entendeu? Ele torna a pessoa a mais podre de todo mundo que está naquela ilha, todo mundo ali fez uma coisa errada, mas pra mim, ele, assim, ele é a sombra do fundo do poço. Ele mereceu a morte. Ele mereceu a morte que ele teve. Porque ele não foi morto pelo assassino da ilha. Sim. Ele foi morto pela Vera. Ele leva um tiro da Vera, ele baixa a guarda pra Vera, porque ele, né? Eu não sei o que passou pela cabeça dele. Não sei se é porque ele via na Vera uma fragilidade. Ela também se pinta nessa hora, bem frágil, porque ela tava com medo. Porque na cabeça dela, se o Lombard está morto, você tá aqui comigo, eu não sou assassina. Quem assassina é você. Então, né? Nessa parte mesmo, eu não entendi a postura do Lombard, porque só tem 2 pessoas na ilha. Se eu não sou assassino, é ela. E ele baixou a guarda porque achou que ela era frágil. Mas olha, se eu tô aqui, eu não matei ninguém, obviamente foi ela que matou. Eu vou ficar aqui dando sopa? É muito burro. Então, mas isso é a coisa da misoginia, porque ele acha que ela foi capaz de pegar os outros, porque os outros eram burros. Ela não vai pegar. Você acha que uma mulher vai me pegar? Eu que sou o cara que sobreviveu na África e já matou não sei quanto? Você acha que você vai me pegar? Não. Eu tô acima de você. Esse é o lance da misoginia. É que naturalmente ele já se colocava acima dela. Ele até podia reconhecer que ela era uma mulher mais esperta do que a maioria, como ele já tinha colocado antes, que ela era uma mulher que, se fosse assassina, tinha que tratar tudo muito bem, mas ele faz questão de falar ao longo da obra inteirinha: eu já me safei de outras e dessa eu vou me safar também. Isso ele fala mais de uma vez, inclusive, pro resto da galera da ilha. Ele diz assim: eu já passei até por situação pior e eu tô aqui, por que dessa eu não vou sair? Ele tem É a tal da autoestima do homem, né? Do homem do heterotop. É a tal da autoestima heterotop, né?
Então, assim, que ele acha que ele é a última bolacha do pacote, né? Claro que todas vão me amar, é claro que eu vou sair dessa. Essa mulher não vai passar por E ele achou estranho. Ele achou estranho na hora, porque como é que a Vera Clayton... Porque ele era o que estava armado. Ele era o que estava carregando a arma. Era ele estava com poder na mão. E aí a Vera consegue convencer ele a retirar o corpo do Lombard da água, porque não era justo, não era legal deixar o corpo dele apodrecendo lá na água. Vamos dar um enterro para ele. Todo mundo teve enterro, todo mundo ficou nos seus lugares certinhos. Ele não pode ser largado assim. E ele cai nesse discurso dela, vai puxar o Lombard da água junto com ela, e nesse negócio ela rouba a arma dele. E aí ele tenta convencer ela de que ele não era o culpado, e que era pra eles conversarem, que era pra eles se resolverem, que ela não precisava fazer aquilo. Porém, a Vera, ela já tava assim no limite dela. Não tinha mais pra onde ir, entendeu? Ela tava desesperada, ela tava com medo de morrer. Então ela vai e atira nele. E ela atira assim, com vontade. Ela se surpreende, mas depois ela tem um negócio assim de ficar feliz. Tipo, eu sobrevivi, né? Eu sobrevivi, eu matei o assassino. Ela tem um momento de glória, né? Por causa disso. E aí eu sinto muito para o Lombard. A Vera Clayton, ela tava ali na ilha porque era muito parecido também com o que os outros, aquele casal de empregados fez, né? Porque na verdade ela tava na ilha não porque ela matou alguém no sentido ativo da palavra. Ela foi lá, pegou uma faca, faqueou alguém. Não, ela matou alguém porque ela induziu essa pessoa até a morte. Sim, foi uma espécie de negligência, porque ela matou indiretamente uma criança que ela cuidava, né? Ela era babá, ela cuidava desse menino que tinha uma saúde um pouco frágil. Então, essa criança era uma criança que ela tinha limitações, não podia brincar de certas coisas, e eles moravam de frente pra praia, né? A família que ela trabalhava. E esse menino gostava de nadar, porém não tinha a saúde necessária para nadar muito. E ela tinha um romancinho ali com o tio do menino, que era o Hugo, né? E esse romance, ele era um romance que, a meu ver, desde o início, dá pra ver que o Hugo não tinha intenção de ficar com ela de verdade. Sendo muito sincera, a minha experiência é essa. Porém, ela acreditou nas palavras dele. Ela achava que o Hugo queria casar com ela, todo aquele papo que, né, aquela charapada que ele enfiava nela. E o Hugo, pra mim, ele devia estar na ilha. Porque o que aconteceu foi o seguinte, ele era tio do menino e o pai do menino era o irmão dele mais velho. E naquela época, as heranças, elas iam pro primogênito, né? Então, quando os pais morriam, ia pro primogênito e o primogênito administrava o dinheiro. Não era igual hoje que dividia cada um a sua parte, né? Não. Ficava tudo na mão do primogênito e esse primogênito tinha que tomar conta dos irmãos. E aí, o irmão dele, quando faleceu, né, o dinheiro estava na mão do irmão dele. Quando o irmão dele faleceu e deixou a esposa, que na época estava grávida, mas ninguém sabia, ele ficou feliz de saber isso, porque ele achava que o dinheiro vinha para a mão dele, né? Oba! Aí ele chega a dizer pra Vera, eu fui rico por alguns meses. Só que aí, alguns meses depois da morte do irmão dele, a esposa do irmão dele descobre que estava grávida e depois eles ficam sabendo que era um menino, se tratava de um menino. Então, logo o dinheiro ficaria nas mãos do sobrinho dele, não nas mãos dele. E aí, quando ele faz esse comentário pra Vera, dizendo pra Vera que não casaria com ela porque ele não tinha dinheiro, mas que ele tinha sido rico por alguns meses, me pareceu que, de alguma maneira, ele estava se insinuando que a criança era um empecilho. Exatamente. Que a criança era um empecilho do relacionamento dele. Ele não ia casar com ela porque aquela criança existia. E aí, quando a Vera toma a coragem, entre aspas, né? Ou a covardia, de falar pro menino que o menino pode sim ir nadar, e deixa o menino nadar, sabendo que ele não tinha condição de saúde para isso, e o menino se afoga, e aí ela faz todo aquele teatro de tentar salvar ele, de se jogar na água, para fazer parecer que ela tentou salvar ele, e na verdade ela sabia muito bem que não ia dar tempo de ela chegar até o menino, e que o menino ia se afogar. Tudo isso que aconteceu foi, na verdade, induzido pelo amor que ela sentia por ele e pela insinuação que ele fez pra ela, que a meu ver foi uma insinuação muito clara. Ele deu um sinal pra ela. Eu acho que talvez ele pensou que ela não ia ter coragem de fazer, mas ela fez, e quando ela fez, ele viu o horror do que ele tinha provocado junto com ela, ele foge e nunca mais quer saber dela, e ainda tá dizendo que ela é assassina depois disso, né? Ele olha pra ela ela diz que olha pra ela com aquele horror, como se ele soubesse, como se ele julgasse ela uma assassina. Mas, a meu ver, o Hugo é tão culpado quanto, e eu achei que ele deveria estar na ilha também.
junto com ela. Mas eu acho E que ele isso é sofreu. muito subjetivo pra ele estar na ilha. Será? Porque a gente vê a versão dela, mas fica parecendo que ele, E assim, Ele sofre, ele diz que ele gosta da criança. E ela também é igual o negócio lá do Dentinho da Capitu. A gente tem a versão do Dentinho, a gente nunca ouviu a Capitu. A gente tem a versão da Vera, a gente nunca ouviu o Hugo. Aí não dá pra saber se ele falou assim, do jeito que ela tá dizendo, ou se ele falou assim, eu fui rico aí, mas Aparece uma versão. Sim. Aparece a versão dele, só que também pelo olho de outra pessoa, pelos olhos de outra pessoa. Isso. Então a gente não tem como saber vindo dele mesmo, né? Enfim. Qual foi a real intenção, como é que ele falou. Eu acho Eu que é cheguei a pensar assim. O assassino da ilha que é maravilhoso, eu sou muito fã dele. Eu acho que talvez o Hugo estivesse jogando um caô pra cima dela. Tipo assim, eu não vou casar contigo porque eu não tenho dinheiro. Talvez fosse uma desculpa esfarrapada. Talvez Podia fosse ser só também isso. só isso. Fosse só Tipo, isso. olha, não pode casar por causa disso. É tipo uma desculpa que ele não imaginou que ela ia arrumar uma solução pra desculpa. Não passou pela cabeça dele que ele ia matar o menino. Meu Deus do céu, ela matou o cara só pra casar comigo. Não Aquele realmente. negócio que você fica dando desculpa pra sair, que você não tem dinheiro, aí a pessoa, não, mas Eu pago. odeio isso. Mas eu não pago tenho pra dinheiro você. pra ir de passagem e tal. Mas eu pago o Uber, vai te Mas buscar na tá porta da chovendo. Não, eu vou te buscar. Você é obrigada a falar que você não quer ir. Só que aí nem teve, o menino nem teve a chance de falar, não, eu não quero casar com você. Quando viu, o menino tava morto já. E, mano, o que ela fez? Não, eu não tiro nem um pouco a culpa dela. O que ela fez foi muito errado mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer é que talvez não tenha tido uma certa manipulação da parte dele. Talvez ele não estivesse botando fé. Mas talvez, será que não teve? Quer dizer, vai ficar o dito ou não dito, porque nunca saberemos, como a gente tá dizendo aqui. Assim, quando a pessoa tá apaixonada, ela é totalmente maluca. não fica normal, é verdade. Aí quando você lembra que você foi apaixonado e teve mais leveira, assim, você pensa, meu Deus, onde é que estava a minha cabeça? Não é possível um negócio desse. Mas no caso dela, né? Onde é que estava a minha cabeça quando eu decidi matar uma criança? Pesada, né? Acho que a cabeça dela não devia mas no caso dela, sim, sem condições, né? No caso da sem condições. E o mais louco é que depois de tudo isso, ela ainda ama o Hugo, porque do início ao fim ela pensa nesse Hugo, ela sonha com o Hugo, ela fala o que será que o Hugo tá fazendo, por que ele me abandonou, e ela continua com aquele amor, que a meu ver e é o amor, arrependimento dela, eu acho assim que o arrependimento dela tá mais ligado ao fato de ele ter repudiado ela depois disso do que ela ter matado a criança. É verdade. Então, assim, ela se arrepende de ter matado a criança, não porque ela matou a criança, porque é uma coisa errada, porque enfim, não, é porque ela fez isso pra ficar com ele e acabou que deu ruim, né? Ela não conseguiu ficar com ele mesmo assim. E agora, no final da história, depois que ela matou o Lombard, que ela pensa, graças a Deus sobrevivi, ela volta pra casa, né? Porque ela tava com fome e sede, enfim, todos aqueles negócios. E ela vai sonhando com ele. Ela, tipo, pensa assim, agora que eu já passei por tudo isso, será que quem tá esperando por mim é o Hugo? E a gente vai casar, e a gente vai ser feliz, e vai dar tudo certo, e não sei o quê. E quando ela entra no quarto dela, o que ela encontra? Uma corda pra se enforcar. Uma forca. E aí, o que ela pensa? É isso que ele quer pra mim? É quase como se ela tivesse, assim, as loucuras da cabeça dela, conversando com a cabeça dela, e ela faz o que é indicado pra ela, porque ela não tava normal, né? Ela já tava, assim, pirada já desde a 7ª morte. Ela já não tava muito legal, né? E aí ela aceita, e ela vai lá e se mata. Porque na cabeça dela, quem tá sugerindo aquilo não é nem o assassino da ilha, que ela não sabe nem quem é. É o Hugo. É o próprio Hugo. Ela diz, o Hugo tá me esperando no quarto. Antes disso, ela tá subindo a escada pro quarto, ela diz, o Hugo tá me esperando no quarto, eu tenho certeza, eu tô sentindo o cheiro de mar. Porque como ela matou o menino no mar, né, ela ficou com aquele cheiro de alga meio que assombra ela, né? E ela diz, eu tô sentindo o cheiro das algas, o Hugo tá me esperando no quarto. E aí realmente ela fala isso, ela diz que quando ela se importa é o que o Hugo quer pra ela. Eu achei essa morte da Vera uma das mais chocantes, porque eu realmente não achei que ela ia se matar. Eu acho que depois de tudo, eu achei que ela não ia, mas
ela tava assim numa espécie de transe psicológico, uma coisa assim que eu fiquei realmente como foi que ela entrou aí. Cara, Por isso que eu digo que o assassino da ilha, ele é muito inteligente, ele sabia exatamente como as pessoas iam se portar, porque ele sabia que quem ia sobrar ia ser a Vera, e ele planejou até a morte do Lombardi, apesar de não ter sido ele que matou, foi planejado, ele sabia que a Vera ia ser a última, ele sabia que ela ia estar muito distante e ia fazer exatamente o que ele queria, por isso que a forca estava no quarto dela. Porque eu acho que era o perfil dela. A Vera, ela se mostrava uma pessoa, ela podia ser, na verdade, uma pessoa extremamente agressiva quando ela queria. E eu acho que foi nisso que ele se fiou. Tipo, quando ela tava com uma coisa na cabeça dela que ela decidia, eu quero casar com o Hugo, eu vou matar a criança. Eu quero ver o Hugo no quarto, eu vou matar o Lombard, eu quero sobreviver. Então, tipo, essa era a natureza dela. Era uma natureza que ela conseguia disfarçar muito bem embaixo daquela doçura dela e daquela delicadeza que ela tinha, mas que era assustador tu pensar que ela tem essa face dentro dela, que ela pode ser extremamente agressiva se ela tiver que ser pra alcançar uma coisa que ela quer muito. Agressiva e fria. Uhum. Agressiva e fria, porque depois que ela mata o Lombard, porque eu fico pensando assim, numa situação daquela, se eu precisasse matar uma pessoa, eu ia enlouquecer só por esse fato. Independentemente da pessoa ser culpada, não ser culpada, da minha vida estar em perigo ou não. A gente fica, meu Deus, eu matei uma pessoa. Meu Deus, eu matei uma pessoa. Meu Deus, eu matei uma pessoa. Isso ia me consumir. Mas o fato de eu não ter matado o Lombard não faz ela já tinha, mas ela já tinha matado uma pessoa, ainda uma pessoa inocente. Porque o Lombard ainda, mano, esse cara é uma peste. É um merda. Matei com gosto. Agora, a criança, tipo, mano... E aí a gente fica se perguntando, né? Tipo, se todo mundo morreu, quem é o assassino, então, né? Quem é o assassino? Se eu não me engano, nessa parte aí acaba o livro. Aí você fica, e agora, mano? A gente fica tipo, quê? Como assim? O que estava acontecendo? Todo mundo morreu. Era um fantasma. E aí tem a parte posterior, né, do livro, que é tipo um pós-fácil, não. Pós-escrito. É um apêndice que mostra, assim, quando eles encontram a carta do assassino. Exatamente. Encontraram você tem a impressão que, tipo, acabou o livro, aí depois, anos depois, eles acharam a carta. E colocaram de novo em uma edição depois. Exatamente. Essa é a ideia, eu acho, dela de ter feito isso. Cara, mas assim, quando eu li, eu não fazia ideia de quem era. Não fazia ideia. Todo mundo que eu apostei estava errado, porque agora eu vou dizer minhas apostas. Na primeira vez que eu li, eu tinha, assim, quase certeza que era a Vera. Porque eu achava ela com aquele perfil meio psicopata, né? Doce psicopata. Estranho. Sweet But Psycho, aquela música, né? E aí eu achava, tipo, deve ser ela, tá bancando muito, é inocente e tal, tem alguma coisa estranha aí. Depois a minha segunda aposta foi o Blor, que era o único cara que já conhecia, entre aspas, todo mundo, né, na ilha. E a minha última aposta foi o Armstrong mesmo. Eu achava que era um dos três e eu não consegui... Pra mim, os outros estavam fugindo do perfil. Totalmente, não fazia sentido pra mim eles seriam assassinos. Qual foram as apostas aí de vocês? Quando eu tava lendo, a primeira vez, né? Que agora pra gente fazer o podcast foi uma releitura, Exato. Depois de anos e anos e anos. Mas na primeira vez, o primeiro que eu suspeitei foi o Rogers, apesar de que eu achava que o Rogers, ele não tinha poder aquisitivo pra montar tudo aquilo lá, que ele era um servo, né? Ele era um criado, ele morre. Aí eu comecei a desconfiar do Wargrave. Só que não dura muito essa minha desconfiança, porque logo em seguida ele morre. Não demora muito, ele morre. E aí eu fiquei com aquele negócio, mas quem é? Quando o Armstrong some, fui enganada completamente pela Agatha Christie. A Agatha Christie fazia eu duvidar de um, eu duvidava. Aí ela, não é esse. Aí eu fui enganada o tempo todo. E aí eu achava que era o Armstrong. Quando chegou no final, fiquei sem entender. Eu fiquei, mas não é possível. Como assim? E aí só fui revelado mais uma coisa. Olha, eu não lembro direito. Quando começou, eu desconfiei do Mr. Rogers, porque ele era realmente muito frio, ele não tava nem aí pra nada. E eu desconfiei muito dele. Depois que ele morreu, eu coloquei na minha cabeça que era o Dr. Armstrong. Ele tinha opiniões muito fortes sobre todo mundo, sabe?
tipo, é isso, minha opinião é essa e é isso mesmo. E eu tô As certa. pessoas são assim, Então eu achava que ele já tinha feito ali um perfil de cada um, então era coisa dele. Agora as pessoas vão pagar porque elas fizeram, porque eu acho que elas estão erradas. Eu não, porque eu sou maravilhoso, mas as outras pessoas estão erradas, elas vão pagar. E ele, como foi um dos últimos a morrer, eu continuei desconfiando dele até acharam o corpo dele. Eu falei, agora lascou, que eu não sei mais. Nunca passou pela minha cabeça que fosse a Vera. Nunca passou pela minha cabeça. Nem quando tava os dois só lá, eu achei que era o Lombard. Aí depois, quando ela morreu, aí acabou o livro, eu falei, meu Deus. Sabe por que eu achei que era a Vera? Porque eu não tem como um ser humano ter escrito isso aqui. Não tem como. A gata Cristo era um ser humano, era uma deusa. Mas sabe por que eu achei que era a Vera? Porque eu sempre que eu assisto alguma coisa de suspense, eu gosto de ir naquele que ninguém desconfia. Porque geralmente nunca é o óbvio. Eu sempre penso assim, nunca é aquele que tem todo o perfil de cara. É aquele mais assim que ninguém percebe, aquele que passa batido. A planta. Geralmente é a planta. Já é a planta. E a Vera, ela era muito planta em alguns momentos. Porque, tipo assim, ela e a Emily Brand, elas ficavam mais observando os homens. Os homens vindo fazer a busca. Eles que foram fazer a busca na ilha, pra ver se o assassino estava escondido. Quando aparecia algum corpo, eles que iam lá, pegavam um corpo. Então, elas duas sempre ficavam muito à margem. Eu tinha certeza que não era a Emily Brand, porque eu não acho que era do perfil dela. Uma mulher tão cheia de moral. Até dá, né? Por causa dessa questão da moralidade, do cristianismo. Mas eu não acho que ela se sujaria com o pecado de matar. Pra ela era mais... ela faria um exorcismo. Ela não se fosse se sujaria... ela ia exorcizar todo mundo. Ela não se sujaria com o pecado de matar. Ela não porque, se sujaria. Assim, o punitivismo é muito Antigo Testamento. E no Antigo Testamento é assim, você pecou, você morre. Realmente. Que Deus mandou várias pessoas pra morte. Então ela podia ter, se ela tivesse um surto e tipo, eu sou a justiceira aqui, você o rei Davi que matou milhões e vou matar as pessoas que pecaram e não foram punidas em vida. Mas aí é que tá. Mas não vão ser punidas mesmo. A Emily, ela acreditava em punição divina. Então eu não acho que ela sujaria as mãozinhas dela, não. Eu acho que ela acredita que Deus pune todo mundo, faz um negócio errado e tal. Então eu não acho que... Não porque ela não seria capaz, eu acho que ela não mataria ninguém, ela não era o assassino por uma questão da imagem dela. Ela não ia querer se sujar, se manchar com um pecado condenável por Deus, porque Deus já vai fazer isso. Ela acreditava muito nisso. É aquele tipo de pessoa que ela pega e age assim, eu não vou fazer o errado, não porque é errado. Não é esse o motivo. Eu não vou fazer o errado porque eu tenho medo do castigo divino. Exatamente. Entendeu? Você não faz as coisas certas porque é certo. Você faz porque você tem medo de ser castigado. É mais ou menos essa liga dela aí. Mas eu nunca achei ela culpada porque eu não achava ela inteligente o suficiente para tal. Nem ela, nem eu o não Tony. achava também, não. Eu achava os dois muito burros. O Tony ele morreu primeiro. O Tony realmente, olha, esse era o que a gente acha que é unânime. Ninguém achou que ele era o assassino, porque não tinha condição. E ele era tão levado que ele foi escolhido pra morrer primeiro. Sim. E ele foi para aquela ilha, não foi, tipo assim, porque os outros foram a trabalho, ou então era a carta de algum conhecido, né? Algum conhecido, entre aspas. O Tony foi pra lá porque um conhecido distante dele disse que ia rolar uma festa lá e a ilha era badalada e ele disse assim, tô nessa, é o local pra mim. Tanto que quando ele entra no barco com o resto da galera, ele pra ir pra ilha, ele fala tipo assim, ai mano, onde foi que eu vim me meter? Essa galera nem tá na minha altura pra ir pra uma ilha dessa, eu tô aqui no meio desse povo, dessa gentalha, sabe? Dessa gentalha aqui no meio dele, entendeu? Então... Já vai com a Emily Brand no barco, né? Imagina. A única mais assim era a Vera, que era outra única mulher, né? Uhum. Porque só tinham 3 mulheres na ilha. Era a Mrs. Rogers, a Emily Brand e a Vera. A Vera, ela é bonita. É descrito no livro que ela é bonita e tal, só que ela é, tipo assim, cara de pouquíssimos amigos. Ela é daquele tipo de pessoa que tá sempre de cara fechada, né? Parece que tá putaça da vida o tempo todo. Essa é a impressão que a gente tem. Ela não deixava as pessoas se aproximarem muito dela. Apesar dela ter aquele jeitinho doce, suavezinho dela, ela era meio retraída, né? Ela não era assim de estar alardeando sorrisos pra todos, né? E agora aí a gente chega ao final da história. Os tambores! Quem é o assassino? Quem você acha que é o assassino antes da gente falar?
falar. Pensa aí, vê se você acertou. Faz as honras, Liz, pra gente. Quem é o assassino? Ei, Psyu, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. E a gente ficou chocado quando descobriu isso, porque pra gente ele já tava morto, né? Mas é justamente nesse ponto aí que ele toca, principalmente na carta. É que ele resolveu matar porque ele também enxergou uma limitação. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundos a Fundos com a gente.